Estamos de volta com o nosso podcast aqui no primeiro Fórum de Inclusão e Acessibilidade de Conselheiro Lafayette. Olha, desafios, hein? Muitos desafios pela frente. Nós estamos aqui com o secretário de Planejamento de Conselheiro Lafayette, o Daniel Coelho, e também com o empresário. E se for falar de quantas ações que ele tem aqui em Lafayette, nós vamos ficar o resto do podcast. Então, vou falar só duas aqui, tá? Com o diretor da CIAS, que é a Associação Comercial de Conselheiro Lafayette, e também representando o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Conselheiro Lafayette, o Kennedy Neiva. Vou conversar com o Daniel Coelho sobre esse desafio de falar de acessibilidade. É necessário ter iniciativas e execução de projetos, mas para isso precisa de um planejamento, né? Então passa pela sua pasta também. E essa ação que está acontecendo nesse momento, esse fórum, a expectativa e a realidade, como que está sendo feito? Qual que era a expectativa sobre o que seria tratado e a realidade do que está sendo tratado, das ideias que estão sendo colocadas? Está mudando um pouquinho os seus conceitos? Com certeza. Primeiramente, muito bom dia. Esse fórum está sendo uma grande emoção para a gente de ver a integração de setores que antes às vezes estavam ali separados e um assim, o de lá não faz, o daqui não faz, o dali cobra. Então a gente teve o Ministério Público, a Prefeitura, o empresariado, os demais representantes da sociedade civil em conjunto para fazer esse planejamento. Como foi muito citado pela Ângela ao longo do evento, não se faz projeto de acessibilidade sozinho, tudo é construído em conjunto. E é uma honra muito grande a gente ter o empresariado de Lafayette aqui representado pelo Kennedy, que já esteve com a gente junto com a doutora Liliale, mostrando toda a abertura para essa ideia, para a melhoria da nossa cidade, porque isso é fundamental para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, vamos construir Lafayette de uma forma diferente, fazer esse planejamento, porque sem planejamento não chega a lugar nenhum. Com certeza esse planejamento é fundamental. Kennedy, falando assim de negócios, né, e foi exposto no primeiro dia, a questão de negócios que, para quem tem um comércio aberto, ter acessibilidade naquele ambiente atrai, no mínimo, 30% de novos clientes. Porque se a pessoa não é bem recebida, ela não tem acessibilidade para chegar até aquele comércio, ela não vai frequentar aquele comércio. Por exemplo, um restaurante, ela não vai marcar um happy hour com os amigos naquele local. Ou os amigos não vão marcar porque sabe que haverá uma dificuldade de acesso àquele local. Ou seja, tem que se fazer um investimento, mas esse investimento atrai mais 30% de clientes para aquele ambiente. E para um empresário observar essa situação, o que muda nos conceitos diante de dados tão interessantes como esse? Márcio, primeiramente agradecer a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho de acessibilidade. O Daniel, do Planejamento, que tem feito um trabalho excepcional na Prefeitura. Eu acho que a gente está quebrando paradigmas e mostrando para a sociedade que a gente precisa criar uma cidade para as pessoas que seja mais justa e que seja acessível. E quando a gente percebe que são pequenas atitudes e que têm um resultado, são transformadoras, e a gente enxerga isso na acessibilidade. Hoje, quando se percebe que estes resultados que são colhidos para aquelas empresas que têm a preocupação de acesso, dar dignidade, igualdade, né? Porque o acesso é você entregar para todo tipo de cidadão. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas que o problema de acessibilidade elas simplesmente são pessoas que já têm uma deficiência física que impeça que ela adentre dentro do estabelecimento comercial. Mas nós temos que entender que são acessibilidades também temporárias. Então nós temos que entender que os ambientes hoje de qualquer negócio tem que estar preparado para receber a todos, ele tem que ser inclusivo. Eu entendo que com movimentos como esse, desse fórum, ele vai começando a trazer conhecimento para as pessoas e elas não vão só entender o valor do retorno financeiro que pode ter o seu negócio quando ele começa a imaginar que ele pode aumentar em até 30% o fluxo de pessoas. E nós ainda temos que entender
que a acessibilidade ela pode ser temporária, ela pode ser definitiva, e nós ainda temos um detalhe: a nossa população está envelhecendo. Então, entender que essa acessibilidade, esta falta de mobilidade que são gerada por uma geração hoje que o Brasil já não é um país mais de jovens. Então, quando a gente pensar em acessibilidade, nós temos que entender muito além de um problema físico definitivo. Nós temos que pensar no temporário e nós temos que pensar nos idosos. Eu acho que 30% hoje talvez seja o número que pode impactar mais dentro do estabelecimento comercial, mas pelo perfil do envelhecimento da nossa população, eu acredito que em meados deste século esse número será bem superior. E está no momento, o futuro se constrói hoje e as pessoas começam a ter que entender o que a acessibilidade pode transformar ou pode garantir a sobrevivência do seu negócio a médio e curto prazo, a curto e médio prazo. E eu acho que é extremamente interessante a gente debater e entender este assunto. Bem, Daniel, observando por ter a iniciativa desse fórum, de ter, como você disse, reunidos, né, vários agentes em um só lugar para debater, e o interesse desses agentes de largar o seu negócio, de mudar a sua agenda para estar participando. Claro que não há uma virada de chave de imediato, é um degrauzinho de cada vez, né? Um passinho de cada vez. Mas vamos lá. Da situação que nós estamos em Lafayette, que precisa de ter mudanças com relação à acessibilidade, que é uma necessidade do Brasil todo, mas Lafayette dá um passo hoje que pode sonhar que a cidade pode ser até um modelo para outras cidades no futuro próximo? Isso é fato. Basta observar ao longo do evento ontem e hoje diversas prefeituras representadas aqui, tanto da região quanto da região metropolitana de Belo Horizonte e até além. Então nós estamos fazendo um primeiro fórum que é inovador. A gente fez uma pesquisa preliminar, se já teve algo parecido, é o primeiro nesse modelo sendo feito no estado, e aqui nós estamos buscando atender mais a nossa região, mas a gente teve essa surpresa de várias pessoas vindo de cidades até mais distantes para comparecer, para discutir essa questão. Eu vou aqui citar uma frase que o meu colega Cláudio, secretário de Fazenda, fala muito: quem chega primeiro bebe a água limpa. Nós ainda não chegamos para beber água limpa, nós estamos nesse movimento, nesse trabalho árduo para chegar lá, mas tem município que está começando a pensar e não sabe como fazer. Nós já estamos iniciando esse caminho, então daqui a pouco nós estamos bebendo a água limpa, eles estão lá suando, então a gente já vai estar no alto da onda para poder chegar na praia e ficar tranquilo. Isso é extremamente importante, porque hoje, pegando a fala do Kennedy, a competitividade do comerciante não é só com o vizinho dele de porta ou com outro comerciante, outro bairro, é com o e-commerce, é com os aplicativos. Então a pessoa fala: olha, eu vou pedir uma pizza, por que eu vou pedir um ambiente que não está adequado se eu estou em casa? Então a pessoa idosa, ela vai pensar 3, 4 mil vezes antes de ir num lugar. Ela vai falar: não, eu vou pedir a pizza porque em casa eu tenho conforto, eu vou chegar lá, não vou ter o conforto, a comodidade de acesso a um ambiente adequado. Então tem que lembrar que o comércio, ele tem que se preparar para essa nova mentalidade que a internet trouxe. Então ele tem que atrair o cliente dele. Como que ele vai atrair o cliente dele? Tornando o ambiente mais adequado, mais acessível, que as pessoas queiram ir, que quando a gente tiver aí 70, 80, pelo que a medicina está levando aí 100, 120 anos, eu vou estar com a minha bengala, com o meu andador, mas vou querer ir na cidade, aproveitar a cidade, porque a cidade é melhor do que eu ficar em casa. Kennedy, nós temos hoje uma realidade nas cidades da região que é a descentralização dos polos comerciais, mas também os desafios de qualidade de vida que muito se fala, que envolve, né, principalmente novos bairros mais estruturados, adequados à realidade hoje, que daqui a 20, 30 anos já vão precisar de sofrer adequações também com outras necessidades, que é algo natural. Mas de qualquer forma, pensar como empresário, como empreendedor, como aquele que vai abrir um novo loteamento, mas também a adequação do ambiente onde nós já estamos com polos comerciais. O desafio é muito além do que a gente possa imaginar para esse comerciante ou não. É possível de uma forma leve
dentro das possibilidades para esse momento? Ô, Márcio, muitas das pessoas optam por reclamar e lamentar. Quando nós nos deparamos com o crescimento intelectual das pessoas num ambiente urbano, nós vamos exigindo cada vez mais que os ambientes sejam transformados para poder receber uma nova geração. O Brasil, meados do século passado, ele era um país de jovens. E hoje não é mais. Então a gente tem que entender que tem que ter uma linha de corte. E essa linha de corte, ela já começou. As pessoas precisam mudar comportamento e entender. Ela tem a opção de fazer parte do problema ou da solução. Então eu também sou empreendedor na área de construção civil, tenho alguns estabelecimentos comerciais e quando eu me deparei com essa lei, eu entendi que ela era impraticável e comecei a criticar. Depois eu falei, gente, nós temos que pensar em evoluir, a gente tem que pensar em entregar uma cidade melhor para as próximas gerações. Falei, eu vou buscar profissional, vou entender como funciona a lei e saber o que eu posso fazer na condição que eu tenho dos imóveis antigos, o que eu consigo adaptar, entregar esses imóveis acessíveis e vou tomar um cuidado especial com as novas construções para eu estar rigorosamente dentro da lei. Então tem muitas pessoas que vão optar por criticar, por lamentar e inclusive achar que esta é uma lei de Lafayette. Esta é uma lei do município de Conselheiro Lafayette, esta é uma lei do Estado de Minas Gerais, é uma lei federal. Sempre haverá alguém disposto a descumprir as leis e as suas obrigações. E tem na nossa Constituição fala que nenhum cidadão pode alegar o desconhecimento da lei para deixar de fazer aquilo que é certo, aquilo que é obrigação de se fazer da lei. Se ele não o conhece, ele tem que buscar alguém que conhece da lei para poder orientá-lo. Porque quando ele abre um estabelecimento comercial, ele tem que entender que ele está prestando um serviço à população. E ali existem regras, existe um regramento. E este novo regramento de acessibilidade, ele vem realmente mudar o comportamento, ele vem ser inclusivo. E a gente tem que entender que a cidade antiga tem aspectos que foram abordados, inclusive pela Ângela e pelo último palestrante, que podem se fazer adaptações, há exceções, mas a gente não pode continuar tratando as pessoas como se elas fossem iguais. A gente tem que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, mas entendendo qual é o problema dele e tentando buscar iniciativas através da acessibilidade que as duas pessoas que possam frequentar, o que tem fácil acesso e o que tem dificuldade em acessar, que eles cheguem no estabelecimento comercial e encontrem ele adequado, dando a mesma oportunidade de qualquer cidadão que tenha a facilidade de se locomover. Então sempre haverá alguém reclamando que não há condições de adaptar. Muitas vezes você não consegue em 100% da lei, mas existe também dentro da legislação as possibilidades de você melhorar o acesso sem ter que cumprir ela na sua integralidade. Inclusive foi feito, até me corrija, Daniel, que foi explicado ali que só não se consegue fazer quando o problema foi estrutural. E muitas das vezes as pessoas ficam buscando desculpas para não cumprir a lei de acessibilidade. Temos que entender que nós temos uma cidade que foi construída, uma cidade bicentenária, e na nossa região são várias, que a gente precisa entender como essas cidades foram concebidas de forma sem planejamento e o que nós podemos fazer para melhorar a sua acessibilidade. Mas a gente tem que ser rigoroso no cumprimento da lei com os novos projetos. E ainda tem gente preocupando em ocupar 100% do seu imóvel e tentar... Há pouco tempo, na década passada, com o Conselheiro Lafayette, você poderia construir o segundo pavimento avançando o passeio aéreo, né, Daniel? Então vão se quebrando paradigmas, mudança de comportamento. Eu acredito a médio e longo prazo a gente terá uma cidade mais inclusiva e melhor,
porque essa nova geração, que há inclusive do nosso secretário aqui presente, começa a trazer conhecimento do que está acontecendo isso, para que os profissionais da área sejam realmente aqueles que vão projetar a nossa cidade do futuro e vai fazer com que esses empresários que não estão preocupados, esses empreendedores com acessibilidade, realmente tenham que cumprir, porque eles não estarão dispostos a entregar projetos que não está adequado à nova lei. Daniel, fica uma preocupação, aí vem a questão de governança e tudo mais, porque primeiro nós temos a questão do poder público, que de 4 em 4 anos pode mudar, no máximo 8 anos muda-se o prefeito, pode permanecer pessoas do mesmo grupo e a mentalidade pode mudar completamente. Mas no momento que você tem, né, a participação, uma parceria firmada com o Conselho em nível estadual de arquitetura, que vem oferecer até qualificação para essas práticas no município, você tem um envolvimento de entidades de classe, né, Associação Comercial, CDL e também o Sindicato do Comércio Local. E esse comprometimento de engenheiros, de arquitetos, de modo geral, além da cobrança de quem necessita dessa acessibilidade. Esse elo tende a não quebrar, justamente porque passa a ser um dos agentes do poder público, né? Tem vários outros agentes aí interessados para que tenha esse direcionamento, tenha esse encaminhamento para cumprir todas as etapas, né? Exatamente. E uma das questões muito importantes se pensar a política, né, o Estado, os governos, é entender que eles não tem que ser escora para tudo. Ele dá o pontapé inicial para às vezes fomentar alguma questão que é mais complexa, e a partir do momento que isso se conscientiza na população, aquilo vira de todos. Então se percebe que aquilo faz um sentido, né? Igual o que a gente estava falando, nós tínhamos uma cidade que não era planejada. E aí, o que nós queremos dessa cidade para o futuro? Eu vou ficar velho, como que eu quero a cidade? Várias cidades já pensaram nisso e estão transformando suas áreas urbanas, porque isso traz mais turista. Se eu for ser turista, eu vou querer ir numa cidade que está adequada. Você vê exemplos citados pela Ângela ao longo do dia de ontem, Paris, Bélgica, e lá eles têm isso tudo. Por quê? Chega lá, eles sabem que se a pessoa for bem recebida, ela volta. E quem está bem recebido, está feliz, vai para um restaurante, vai gastar, isso gira a economia da cidade. Então, a partir do momento que o poder público dá o pontapé inicial e as pessoas entendem aquilo, você não tira mais. Um direito adquirido, aquilo que a pessoa fala, olha, isso é importante para minha vida, para mim enquanto cidadão, enquanto morando nessa cidade, nós temos que pensar a cidade enquanto qualidade de vida. Não adianta você ter uma cidade linda, maravilhosa, que não dá qualidade de vida para as pessoas. Então a cidade tem que ter, além da beleza, a facilidade de acesso para as pessoas, a possibilidade de acesso a tudo que ela oferece. Uma praça bonita, se você não consegue utilizar ela, não serve de nada. Uma quadra de futebol, que você chega lá, ela tá maravilhosa, mas ela tá sempre fechada, você não joga bola, ela não te dá o acesso para aquilo. Então é pensar a forma como fazer a cidade e entregar isso para as pessoas, para a população, falar, olha, isso é para vocês, não é uma questão de governo. E a partir do momento que isso estiver imbuído na sociedade, ninguém retira mais. Obrigado pela participação, Daniel. Obrigado, Kennedy. Só corroborando com a fala do Daniel, a gente tem que pensar na cidade para as pessoas. E quando a gente está fazendo um processo de centralidades em algumas cidades, no caso, um projeto em Sete Lagoas, outro em Ouro Preto, um em Conselheiro Lafayette, uma possibilidade também de um em Congonhas. Então a gente fala a palavra caminhabilidade. Então as centralidades que nós observamos nas cidades que são de sucesso, a preocupação aonde tudo se faz a pé e que tem caminhabilidade, as cidades são pensadas para as pessoas e não para os automóveis, essa cidade é inclusiva. Essa é a cidade que vai atrair. Quando a gente pega hoje no mundo inteiro as cidades que atraem pessoas e que juntam pessoas no seu perímetro urbano, um detalhe elas têm em comum: caminhabilidade. E a gente tem que buscar caminhabilidade com acessibilidade. Esse é o objetivo. Quero dar os parabéns ao município de Conselheiro Lafayette, ao secretário de Desenvolvimento Econômico e também o apoio de vocês em poder a gente divulgar isso e mostrar que Lafayette está preocupada nas novas gerações. A gente está preocupado em entregar uma cidade inclusiva, uma cidade melhor para se viver, e a gente quer ser referência disso, né, Daniel? É a preocupação hoje do município. Obrigado, Kennedy. Você pode acompanhar nossos podcasts por aqui, né, pelos canais da DESIAP,
na cobertura do primeiro Fórum de Inclusão e Acessibilidade de Conselheiro Lafayette.